Começar? Gravando. Estamos gravando uma série de programas, fazendo uma série de programas, de episódios sobre agricultura regenerativa. A importância de se cuidar do solo, de se tratar o solo, de se restabelecer a microbiota do solo. E eu tenho conversado tanto com pesquisadores quanto com produtores rurais. E hoje eu vou conversar com o Dr. Raul Alberto Laumann, que é pesquisador da Embrapa Senagem e é pesquisador coordenador do Objetivo de Entomologia do projeto Regenera Cerrado. E vou conversar também com Cláudio Augusto Alves Leão Póvoa, que é produtor de área de pesquisa do projeto Regenera Cerrado. O tema da nossa entrevista será biodiversidade de insetos e controle biológico de pragas no sistema regenerativo. Doutor Raul, prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Cláudio, bem-vindo também. Prazer, obrigado pelo convite. Rapaz, e essa camisa do Gaasa aí? Pois é, temos que representar o pessoal lá, né? Estamos juntos desde o início dessa virada de chave. E foi um dos que incentivou a gente a continuar e a entrar, né, nesse processo. Conhece o Rogério Viana, Mineiros? Essa é a inspiração nossa, é o Rogério. É mesmo? Quem entra nessa aí não sabe, todos conhecem quem é o Rogério. Gente boa, né? Gente boa demais. Não, ele é uma figuraça. Rapaz, me falaram que você é argentino? Sou. É? Sou. Tá no Brasil há quanto tempo? Tem muitos anos. Tem quase 30, 28. Então você tá mais brasileiro. Você tá mais brasileiro do que argentino, então. É, quase. Acho que o próximo ano que eu viro. Próximo ano eu viro. Boa essa. Muito bom. Gente, vamos falar sobre agricultura regenerativa, o projeto Regenera Cerrado, entender um pouco mais do projeto. Eu gostaria que você falasse do seu trabalho no projeto Regenera Cerrado. Ok, bom, o projeto, na verdade, é que é uma iniciativa de várias instituições, né, e financiado pela CarShield, está nessa segunda etapa. Nós tivemos uma primeira etapa com 3 anos de pesquisa, agora estamos com uma segunda etapa, e ao longo dessas etapas nós estamos com diferentes objetivos, né, iniciando na primeira etapa com uma caracterização do sistema enquanto à fauna de insetos que nós encontramos nas fazendas que são parceiras, que participam do projeto, né, que todas com diferentes transições para essa agricultura regenerativa. E nessa segunda etapa estamos mais focados em estabelecer metodologias de controle biológico e de manejo de pragas, de manejo integrado de pragas, para tentar sair um pouco dos procedimentos convencionais para uma agricultura ou um manejo de praga que tenha mais a ver com o sistema como a agricultura regenerativa vê, né, baseado em processos naturais. É impressão minha ou parece que a adesão aqui dos produtores é mais fácil do que em outros lugares? O que acontece aqui na região de Rio Verde é que já existia um grupo de produtores com essa iniciativa, com esse estímulo para a agricultura regenerativa. Por isso que o projeto foi focado nessa região. Esses produtores já vinham adotando algumas tecnologias e procedimentos de agricultura regenerativa, e por isso que foi o foco, né, de tentar alguns procedimentos que de repente eram feitos de forma empírica ou adaptando de o que vinha de pesquisa em outras regiões, colocar pesquisa para poder, através da ciência, entender quais são os mecanismos e os efeitos desses procedimentos, poder entendê-los melhor e para poder, logicamente, utilizá-los da melhor forma possível, né? Ô Cláudio, como é que a agricultura regenerativa chegou até você? Ela chegou por volta, já sou agricultor já há 17 anos, por volta ali, a gente começou a plantar soja, minha família já é agricultor já há muitos anos. Eu comecei em 2009, em 2019 a gente vinha da agricultura basicamente de químico, né? E não tinha esse olhar, só que a questão é que o modelo que a gente estava fazendo já não estava se sustentando mais. E aí a gente especificamente ali em Rio Verde, que é onde a gente trabalha, começou a perceber que quanto mais químico a gente colocava, pior ficava, né? Doenças de solo só aumentando. E aí a gente começou a buscar outra forma de fazer, né? E aí com isso a gente até, bem que a camisa do gás aqui, né? Já está com mais de 700 pessoas já no grupo.
comecei a buscar essas pessoas, outros produtores que já estavam já um pouco mais avançados. E aí a gente começou a ver, não, existe outras maneiras de fazer. E com isso a gente começou em 2019 e estamos até hoje nesse processo. Mas você teve facilidade em encontrar esse pessoal que já estava fazendo o processo? Facilidade, muito facilidade. Até então eu não sabia que existia esse produtor que está aqui em Rio Verde, do lado, né? Mineiros aqui, esse polo aqui, já fazia essas práticas, só que a gente não tinha esse conhecimento e não sabia que existia, né? Acostumado ali com agrônomo, recomendação, o famoso pacote ali, só que ele já não estava funcionando. Quando eu fui buscar nova forma de fazer, já existia, e aí dentro do gás já tem muito conhecimento já aplicado, né? Outros produtores, e a gente foi estudando, conhecendo, fazendo visita, e aí a gente foi muito fácil. Claro que sim, hoje está no processo de desenvolvimento, adaptação, né? Tem muita coisa já validada e a gente está aprimorando cada ano que passa. Professor, do ponto de vista entomológico, o que define de fato um sistema regenerativo saudável? Aí nós temos que falar em geral, não somente desde o ponto de vista de olhar para a agricultura regenerativa, sino para uma agricultura com base biológica, né? Ou ecológica. Então, o que define isso é que a gente deixa ou tenta usar o mínimo possível insumos externos para nos basear em processos que ocorrem naturalmente em qualquer ecossistema e nos agroecossistemas também. Quais são esses tipos de processos? São aqueles que são desenvolvidos pelos organismos vivos, né? Então, aí nós temos reciclagem de nutrientes, decomposição, polinização, e um deles é o controle biológico, né? O que nós chamamos de controle biológico? Todos esses processos é o que nós chamamos de serviços ecossistêmicos. A natureza está prestando um serviço para uma atividade humana como é a agricultura, e no caso do controle biológico especificamente é a forma de utilizar, as diversas formas que existem de utilizar insetos benéficos, que são aqueles, por que nós chamamos de benéficos? Porque são aqueles que causam algum prejuízo para os insetos que são pragas, que são considerados pragas, que fazem dano na cultura. Então a ideia é combater essas pragas em lugar de ir com um método tradicional, como é a aplicação de um inseticida, né, com um organismo vivo. Okay? Bom, a gente vive numa época, professor, da velocidade. Todo mundo precisa de fazer tudo muito rápido, inclusive de produzir muito rápido. Sim. Né? De produzir muito e produzir rápido, Sim. inclusive em função de custos, né, que estão cada vez maiores. Assim, a impressão que eu tenho é que para você fazer essa mudança de chave, parece que é um processo mais lento e que exige uma atenção, um cuidado maior do produtor. Ou não, é só um paradigma isso? Aí tem vários paradigmas. Um desses é o da velocidade. Né? Às vezes eu acho que a humanidade está num ponto que precisaria olhar para colocar um pouco o pé no freio, né? Diminuir essa velocidade, né? Estamos correndo para quê, né? Mas tudo bem. Para morrer mais rápido, professor. Pode ser fato de outra conversa, mas o importante desde o ponto de vista de transição, né? Aí também temos alguns aspectos a considerar. A ciência, né? Que é o que a gente tenta colocar dentro dos sistemas de produção agropecuária, às vezes ela avança, parece que avança lentamente, mas chega num ponto que as coisas sucedem muito rápido. Então nós temos, por exemplo, o tema de bioinsumos. Lá na Embrapa Senarchem existe uma área de controle biológico onde temos colegas que trabalham com micro-organismos para controle biológico tem quase 50 anos. Isso foi avançando muito lentamente, por vários motivos. Ciência, disponibilidade de tecnologias para poder aplicar isso em grande escala. Nos últimos anos, isso tem tido um salto exponencial, né? Então, hoje nós temos muitas ferramentas à base do que nós chamamos de bioinsumos, que são basicamente micro-organismos, né? Com o avanço tecnológico, a gente pode produzir isso com
custos relativamente baixos, de maneira que cheguem ao produtor também de forma viável para ser aplicado no campo. E essa é uma das formas, né, de poder avançar. Outros processos, como são, por exemplo, aqueles baseados mais em processos ecológicos mesmo, de, por exemplo, de remanejar a paisagem agrícola para ter um benefício, esses requerem etapas que ainda estão sobre pesquisa, né? Mas que também, novamente, com a tecnologia, né, a possibilidade de aplicar ferramentas modernas como inteligência artificial, georreferenciamento, essas pesquisas estão começando a avançar muito mais rapidamente. Então, existe, sim, uma transição que deve ser colocada, né? E, logicamente, que tem que considerar, né, os aspectos econômicos, porque o produtor tem como seu modo de vida, né, seu ganha-pão a agricultura. Então, sim, a gente tem que considerar isso também na hora de implementar novas tecnologias, né? Muito bem. Cláudio, quando você começou, você falou que a coisa já estava ficando insustentável. Sim. Quanto mais químico você colocava, pior a situação ficava. Né? Você separou uma área para começar ali, fazer uns testes? Quais foram as primeiras dúvidas? Porque eu imagino que naquele momento você devia ter mais pergunta do que resposta. Ah, com certeza. Né? É interessante até essa pergunta, que a partir do momento que eu comecei a buscar o conhecimento e a visitar os produtores, a conversar, eu já falei, achei a saída, né? E eu já confiei tanto nesse processo que eu já fiz a área inteira. Então, a minha área 100% era de teste. Na verdade, quantos hectares eram? 130 hectares. 130. Né? A gente planta uma área ali. Então, assim, foi... A gente não vou falar que foi tudo mar de rosa, tudo perfeito, né? Então, assim, nessa época ainda estava desenvolvimento, tinha muita coisa concreta e muita coisa a gente também gosta, eu gosto de colocar em prática, né? Tem muito conhecimento que tem por aí que fala assim, né? Eu gosto de fazer, ver para crer. Então, eu coloco lá na fazenda e vejo resultado. Então, assim, a gente já foi 100% de área total, né? E não me arrependo. E se tivesse dado ruim? Por incrível que pareça, no primeiro ano, a coisa estava tão feia. No segundo ano que eu instalei a regenerativo, o sustentável, eu ganhei mais do que para trás, porque meu custo foi tão baixo, eu produzi menos, só que o meu custo foi tão baixo que sobrou mais dinheiro no primeiro ano. E até a pergunta que você fez anteriormente, essa questão de demora muito, essa questão, na minha visão, e assim, alguns outros produtores, vai depender do grau que tá, mas assim, é rápido. Assim, a escadinha vai subindo, a hora que você muda a chave e começa a implementar as práticas, você vai ver na campo, é visual. Que você... Pois não, deixa eu só... E que muitas vezes isso depende do contexto. Às vezes a gente se preocupa muito com a parte econômica, mas, por exemplo, a nossa agricultura ainda é muito dependente de insumos importados. Sim. Então, qualquer desarranjo que tenhamos no mundo, né, impacta nos nossos custos de produção. Agora aconteceu certo? Isso, né? Está acontecendo, então, inclusive. Passar de dependência de insumo para criar nossos próprios insumos ou utilizar processos que têm um custo mais baixo, isso pode fazer que essa transição ainda seja mais rápida, né? O que você fez naquela época que se fosse hoje você fala assim, rapaz, hoje eu não faria daquele jeito, não? Eu acho que como eu já fui um pouco mais assim acelerado, eu não recomendo, né, os outros produtores a fazer. Hoje já tem o conhecimento, hoje já está bem mais consolidado e experiência. A própria pesquisa agora está andando lado a lado com a gente, assim, né? Não que antes não andava, mas estava muito solto as informações. Então, assim, eu acho que a coisa que mais que influenciou, que deu resultado, eu conversei aqui, eu fugi a pergunta, repete de novo aí. Eu te perguntei o que você fez naquele momento que hoje você fala, não, peraí, hoje eu pensaria melhor. Por isso que fugiu, porque não é nada, eu fazia tudo a mesma coisa. Tô tentando achar o que era, mas não mudava nada. Esse ano, até eu brinco até com os colegas, foi o ano que eu perdi o medo.
Porque, vou trocar um fungicida químico por um biológico. Todo mundo tem um receio, até principalmente financeiro, de resultado. Esse ano eu testei de tudo um pouco. Então, assim, foi o ano que eu quebrei todos os meus medos, né? Claro que podia ter consequências e tal, né? Sim. E esse ano foi um ano de muito aprendizado, nessa primeira safra que eu fiz. Então, assim, eu não arrependo de nada, não mudaria nada. Continuava do mesmo jeito que eu fiz. Claro que hoje, agora eu tô falando, a pesquisa, a consultoria hoje vai analisar exatamente como que está cada um naquele momento e vai fazer devagarzinho, começando ali de pouquinho, até para o próprio produtor ter confiança naquele ali também, né? Igual eu tô falando, a confiança minha era 100%. E estamos aqui até hoje e não quero voltar mais, né? Eu já entrevistei gente aqui de tudo quanto é empresa biológica que você pode pensar. Não é muito. E eu faço a mesma pergunta sempre. Já ouvi e ouço, com exceção de uma vez, eu ouvi a mesma resposta sempre. E eu vou fazer essa pergunta para você. Você não é de empresa de biológico? Não. O biológico, ele vai substituir o químico? Ou ele vai conviver em sinergia com o químico? Em grãos, eu acho que ele vai ter que conviver. Vai diminuir bastante, mas em algum momento vai ter que ser aplicado. Podemos chegar, às vezes, no futuro, alguma coisa que a gente aperfeiçoe esse sistema, que pode ser que às vezes não. Mas hoje eu não acredito que 100% a gente consegue eliminar, né? Então, mas pode chegar esse momento que sim. Mas, assim, lá na minha área mesmo, o que está acontecendo? Com essas práticas, por exemplo, um fungicida que antigamente funcionava bem, hoje já não funciona mais. O que o pessoal está fazendo? Fazendo misturas. Com o manejo biológico, trabalhando com micro-organismo em comunidade e tal, eu estou potencializando o sistema. Então, qualquer fungicida ou inseticida que seja pontual, o baratinho que seja dose homeopática, está fazendo um efeito melhor que só ele puro dose alta. Certo. Então, assim, o sistema está criando uma certa imunidade, então ele está se restaurando. Então, bem pontual, por ser monocultura em larga escala, pontual a gente vai ter que intervir, né, para poder alcançar as produtividades mais altas, né? Então, mas num futuro próximo, quem sabe? Mas então pode-se dizer que o biológico ele acaba ajudando a melhorar a performance do químico? Com certeza. Sua resposta foi igualzinha à resposta de todo, com exceção de um. Teve um que falou para mim, vai substituir, né? Pode ser. Só que isso aí, a questão que a genética de hoje, ela vai ter que ser mexida também. Inclusive, a gente tem alguns outros projetos que estão trabalhando na genética. Né? Conseguir genética, algumas variedades de soja e milho um pouco mais resistente. Aí sim, se a gente continuar nessa mesma pegada, só pensando em produtividade, eu costumo até brincar que essas variedades de soja de milho hoje tá igual o porco de granja. Se você não dá na boquinha ali... Fraquinho. Não vai, você tá entendendo? Então a gente tem que resgatar umas variedades mais rústicas. E aí sim, aí já é outro modelo que a gente tem que pegar, validar, encontrar essas variedades, pôr a campo. Pode ser que daqui 1 a 2 anos eu já mudo. Mas do jeito que tá hoje, não. Mas eu acho que o professor vai validar isso, porque o que eu tenho ouvido muito aqui, professor, é o seguinte: quanto mais você exige de uma planta, quanto maior é o potencial de entrega dela, mais frágil ela fica. Então, o que acontece é que quando a gente seleciona uma planta para produção, essa planta produz. Então, nesse processo de seleção para produção, suponha uma planta de soja, tem que produzir muitos grãos. Sim. Então, esse processo desestabiliza alguns outros mecanismos fisiológicos da planta, entre os quais está a defesa, por exemplo, contra a doença. Né? Então, o que o Cláudio está falando de voltar para variedades mais rústicas é o que a gente muitas vezes e outros colegas fazem no laboratório. Ir nos bancos de sementes, pegar variedades rústicas, ou que se chamam crioulas, né? Sim. Que foram coletadas até às vezes crescendo espontaneamente, porque elas têm alguns componentes genéticos que nós fomos perdendo nesses processos de seleção, né? E a pesquisa mais recente tem uma coisa que está muito ligado com a parte de agricultura regenerativa, está mostrando também que a interação das plantas no campo com os micro-organismos, principalmente os do solo, fazem com que essas plantas desenvolvam
mecanismos de resistência a doenças e a insetos, né? Então, um solo como procura a agricultura regenerativa mais rico biologicamente, com diversidade de bactérias, fungos, de micro-organismos, esses micro-organismos interatuam com as plantas, não são sujeitos somente lá de degradação e aumento de fertilidade. Eles têm interações com as plantas que favorecem esses mecanismos de defesa das plantas. Professor, à medida que se aumenta... Você quer complementar? Quero. Claro. Só um dado Vamos aqui lá. que é bem interessante. Ótimo. Se a gente for comparar nos anos 80, a gente produzia 30 sacos. Isso. 30 sacos. A DOCO. Só que aí, custo de produção 12 sacos. Aham. Formava 18. Hoje a gente produz 80 sacos. Custo de produção. 60. Então, para onde que está indo esse dinheiro? Assim, nós temos que repensar o que nós estamos fazendo. Exatamente. Sim, Então, sim. assim, nós estamos gastando muito, então o que está sendo investido o retorno é 30% agora, como 60% lá em 80, na década de 80. Então, assim, a gente tem que repensar o que a gente está fazendo, gastando muito insumo E em muitos né? casos comprometendo nossos recursos naturais. Sim, né? sim, não, Exatamente. da conta não está se fechando mais, né? Exatamente. Não tá Então, fechando, assim, não é só o solo. Financeiramente não está fechando. E tá apertando cada vez mais. Tá apertando. Arrochando o nó. É isso aí. Tá tendo que ir pelo amor ou pela dor, né? Buscar as alternativas e muita gente tá migrando já para isso, né? É verdade. Professor, à medida que aumenta essa biodiversidade de insetos no ecossistema, não tem o perigo de se aumentar a quantidade de pragas também, não? Não, em princípio eu falaria que não. Né? É possível, poderia acontecer. Mas o que acontece com os processos ecológicos que estão ligados com a biodiversidade, né? É que nós temos interações, né? Todos esses elementos que a gente encontra, vamos chamar diferentes espécies de insetos, eles não estão passivos, eles interatuam entre si. Tá? Então, por exemplo, por que o inseto se transforma em praga? Aí temos três coisinhas importantes. Uma praga é um conceito humano. É um inseto que causa dano ao homem. Certo. Não existe praga na natureza. Né? Essa é uma primeira coisa. A segunda coisa, por que o inseto se transforma em praga? É porque nós estamos oferecendo para ele, né, condições especiais para uma espécie que, por exemplo, um inseto que come soja, que se adapta a comer soja, né? Ou que naturalmente está adaptado a comer soja. Bom, chega aqui em Rio Verde e encontra um mar de soja em uma determinada época do ano, certo? Então tem alimento, tem fartura, esse inseto sua população vai crescer muito e muito rapidamente. Se eu, em lugar de oferecer tanto alimento, ofereço outra coisa, nós vamos estar reduzindo o ambiente para ele. O habitat dele vai ficar restringido em alguns ambientes. Uma outra coisa que pode acontecer com maior diversidade é que podem aparecer competidores dele. Então ele vai ter que brigar com outros. Competição sempre é ruim, né? Na natureza, né? Então, se eu tenho que competir com alguém por um pedaço de bolo, possivelmente eu vou comer o meio pedaço ou não vou comer bolo, né? Ou vou comer todo o pedaço, dependendo das minhas habilidades de competição. A mesma coisa acontece na natureza. Então, isso faz com que processos como competição, a predação, o parasitismo, afetem os inimigos, as pragas, certo? Então, na verdade, o aumento de diversidade deveria ter um efeito contrário para os insetos que são considerados pragas. Um conceito que eu tenho falado muito aqui é que às vezes as pessoas acham que tem que eliminar as pragas, né? Vamos eliminar o inseto. Não, você tem que ter um controle sobre isso ao ponto de você não ter o prejuízo, né? Mas não é que você vai eliminar, claro. Tudo na natureza, né, professor, tem um papel. Cada coisa tem seu papel na natureza. Porque também é praticamente impossível conseguir erradicar o inseto, eliminá-lo, né? Principalmente algumas pragas que nós temos aqui no Brasil, que não são pragas introduzidas de
de outros ambientes. São pragas nativas, são Sim. insetos que estavam naturalmente presentes e que têm se adaptado a conviver com nossas culturas e tirar proveito disso. Mas aí tem uma coisa que é muito importante, que é o conceito de manejo integrado de pragas, Certo. onde o controle biológico se insere, né? E vem um pouco do que nós estávamos falando anteriormente também em relação se os bioinsumos vão substituir os químicos. O conceito de manejo integral de pragas é utilizar uma técnica de manejo que melhor se adapte para uma situação particular, né? Então, aí temos duas coisas que são importantes. Para saber qual é a situação particular que eu tenho na minha lavoura, eu preciso fazer a amostragem. Então, conhecer o que está acontecendo naquele momento. Esse é um ponto principal do manejo integral de praga, essa amostragem. O segundo é escolher entre todas as tecnologias que tenho disponível para combater um inseto ou uma doença, aquela que melhor se adapte àquela situação naquele momento. Aí que entra, por exemplo, para controlar insetos. Os inseticidas químicos ainda podem ser a melhor ferramenta em uma determinada situação, não em todas, né? Daí que vem o que se chama o manejo racional, né, de pragas, o manejo integrado de pragas. Então, isso é uma coisa que temos que considerar sempre quando vamos a tentar combater pragas, né? Você acha que muita gente pode estar interpretando a agricultura regenerativa como se fosse um exemplo, como homeopatia, por exemplo? Não sei, não acredito também. Mas poderia ser que alguém interprete, não sei, Às vezes água não de pode, batata, né? Mas o que é verdade que todos esses sistemas de agricultura que estão sendo propostos como alternativos à agricultura convencional, aí tem muitos. Eu gosto de chamar assim de agricultura com base ecológica, porque se baseia em conceitos, teorias e conhecimentos ecológicos. Nós temos a regenerativa, temos os sistemas agrosilvopastoris, a produção orgânica, né? As agroflorestas, né? Todas essas são agriculturas que tentam olhar mais para a natureza, né? E eu acredito que para os agricultores, os produtores, a gente que está ligada com o agro de maneira geral, que está muito acostumados aos processos convencionais, em princípio pode parecer meio estranho. Mas por isso que é importante termos agricultores como o Cláudio, que participam dos projetos onde a gente faz pesquisa e tenta levantar dados, porque dessa forma nós estamos mostrando que existe outra forma de produzir, né? Eu até fiz essa analogia, de brincadeira, lógico, é porque muita gente, às vezes, seria o comparativo mais ou menos o seguinte: ao invés de você ir lá na farmácia tomar um remédio, você vai tomar o chazinho da vovó. Certo. Né? Mas às vezes o que resolve é o chazinho da vovó, Sim, né? Não é aquele remédio da farmácia, né, Cláudio? Sim. E eu acredito também que muitas das vezes a gente tem que observar o que a gente está tratando. É a causa ou o efeito? Exatamente. Porque senão a gente fica trocando um fungicida biológico, um químico por um biológico, mas por que está acontecendo aquela doença ou aquele desequilíbrio? Isso. Então a gente tem que aprofundar mais, e a agricultura regenerativa nos ensina, nos mostra que a gente tem que saber o que é que está acontecendo para aquela doença, para aquele desequilíbrio. A origem, né? A origem. Tanto é que o nosso manejo, a prioridade do nosso manejo ali é aumentar a resistência da planta. Então quem que vai se defender é a planta, né? É fácil? Não é tão fácil, mas tem muita tecnologia hoje que dá para fazer isso. Muita coisa que dá para fazer isso. Manejo, técnica, né? Às vezes as cultivares, trabalhar com plano de cobertura. Então, já tem muita coisa estabelecida para autodefesa. E voltando até no assunto do eliminar tudo, os insetos e tal, eu vejo até que às vezes era negativo isso. A gente fala, vou eliminar todos, né? Porque se a gente pensar que vai eliminar todos, né, o alvo que a gente quer é específico, uma lagarta, um exemplo, e o resto que está indo ali junto, então assim, e outra coisa, às vezes tem um pouquinho ali de algum inseto específico, trabalhando com a planta, a planta, ela se estimula a defender dele, então ela não ter nada, é pior do que ter algum pouquinho, se a gente for parar para pensar.
Então, assim, a gente tem que começar a entender o que a gente está fazendo e não ficar só trocando um pelo outro, não vai chegar a nada, né? O pessoal que está usando Monjaro, eu vi uma matéria que era o seguinte, eles já vêm, há 50 anos, eles vêm estudando já o princípio do Monjaro, só que a coisa, assim, não dava o resultado que dá hoje. Por quê? Porque não conseguia uma efetividade e tal. Aí descobriram um bendito de um lagarto gigante lá, que a saliva dele tinha um princípio lá, sei lá o quê, que utilizando aquilo, conseguiram chegar no patamar de hoje. Aí você olha para um lagartão daqui e fala, mas para que serve um negócio desse? Tem uma serventia. Tudo no mundo tem uma serventia. Né? É isso aí. Eu vou fazer a pergunta de $1 milhão, que eu acho que está todo mundo querendo saber agora. Sei lá, 100% regenerativo e tal. Como é que está a produtividade? Boa. Não perde de maneira nenhuma pro resto. Os vizinhos, produtividade boa. Não, mas vamos pôr número nesse negócio. Quantas sacas de soja você produz por hectare lá? Nos últimos 2 anos, mede 70, 75 sacos. Esse ano agora 70, o ano passado 73,5 de soja. Milho, esse ano faltou chuva, não tem como nem ter parâmetro, né? Mas você tem parâmetro anterior. Sim, 100, 120 sacos, investimento baixo, material barato, né? Então a gente, pra você ver até, ó, pra você ver, esse ano a gente falou assim, vamos investir mais no milho. Só que aí veio a seca e aí... mas é assim, a agricultura a gente faz parte, a gente tá, né, sabe? Já sabe que... Então, assim, investimento mais baixo dos outros anos anteriores, essa faixa, 100, 120 sacos, com lucro positivo, então não perde nada para a agricultura tradicional, vamos dizer assim, né? Você está fazendo aquilo que muita gente tem falado aqui. É conseguir fazer a gestão de custo. Isso. Né? Quer dizer, você está né? conseguindo uma produtividade boa e com um custo menor. Aí sobra dinheiro. A conta é o que vai sobrar, né? Não é quanto vai produzir. Exatamente. A pergunta de $1 milhão é o que vai sobrar no bolso. Exatamente. Porque às vezes eu produzi 60 sacos, dependendo do manejo ali, ganho muito mais do que 80. E se der algum veranico, alguma falta, né? Qualquer questão que der, a dívida é maior. Então, assim, a gente tem que analisar o risco do produtor e a gente não sabe... Esse é o ninho que está falando por aí, a gente não sabe se vai vir, não vai. Então, assim, o custo baixo com segurança, com o lucro maior no final ali para o produtor, acho que é o ideal. Professor, das propriedades que vocês estão trabalhando, monitorando, pesquisando, qual é a maior área que trabalha com agricultura regenerativa que... Ixi, agora você me pegou. Eu não saberia te falar em área total, porque a gente está trabalhando sempre em talhões de cada fazenda. Entendi. Para poder fazer os nossos experimentos e amostragens, né? A gente não pega a área toda, né? Então, eu não saberia te falar exatamente qual é o maior... a pessoa que mais... ou a propriedade que usa uma maior área regenerativa. Você teve algum desafio em relação à sua equipe de trabalho? Teve que retreinar o pessoal ou ressignificar a cabeça do pessoal? Ressignificar às vezes, né? Até teve um caso interessante, a gente testou, como eu falei, a gente testa muita coisa, né? E a gente testou um manejo, e aí a gente, com essa intenção de a planta tem que se defender, a gente deixou passar um pouco do estágio, algum inseto específico, e ele passou do estágio realmente, e a gente viu até onde que ele dá dano ou não, né? E por incrível que pareça, chegou em um ponto que não estava dando econômico, mas o inseto estava presente, né? Só que aí o funcionário via aquilo ali, um exemplo lá, tinha 80 lagartas por metro quadrado. E aí você entrava na roça, subia para todo lado ali, aquela coisa, né? Ele entrava em pânico. Aí não, você vai quebrar, você para com isso, né? Só que assim, foi intencional, esse foi um cantinho específico que a gente fez. E aí foi interessante até pra gente observar até onde que a planta consegue se defender e o inseto até que ponto ele consegue dano, né? E aí, assim, o funcionário, nesse dia específico, ele compreendeu o que a gente estava fazendo, entendeu? E aí, depois, assim, por diante, ele assim, vamos dizer, aceitou, né? Então, assim, tem que trabalhar a equipe junto, com certeza. Quem está fazendo é consultoria também, para observar o que está acontecendo, se vai dar dano ou não. Porque senão fica muito... Viu a praga? Não, tem que aplicar. Então, assim, tem que observar o que está acontecendo no ambiente, se está dando dano ou não. Então,
tem que mudar um pouco a cabeça, sim. É igual aquela pessoa que vê uma barata já acha que tem que ir pisar. Com certeza. Já tem que matar, né? É isso aí. É difícil esse negócio, rapaz, de você mudar essa chavinha, né? Sim. Por que eu tenho que matar, né? Isso. Você está acostumado com isso. Professor, eu tenho, em algumas entrevistas que eu fiz aqui, até com pessoas de algumas empresas, aí falaram muito de feromônios, né? Utilizando feromônios. Eu vi falar de bioacústica também. Vocês têm utilizado? Então, o laboratório que eu trabalho se chama de semioquímicos, né? Que são, entre outros, os feromônios. Então, eu trabalho diretamente com isso na área de pesquisa, além do controle biológico, né? Logicamente. Então, são ferramentas que... O primeiro feromônio foi descrito faz uns 70 anos atrás. Os primeiros usos de feromônio começaram nos anos 70 e 80 do século passado. Eu achei que fosse agora. Não. Em vários locais. E aqui no Brasil também, desde finais dos anos 90, já temos uma ou duas empresas que comercializam feromônio. São ferramentas que se utilizam muito hoje em dia para monitoramento, que tradicionalmente tem se utilizado para monitoramento. No que todo mundo deve conhecer as armadilhas que tem uma isca de feromônio e a gente captura os insetos lá e vai e conta quantos que tem para saber como que está a população no campo. Certo. Mas, novamente, com os avanços de pesquisa, novas descobertas, avanços tecnológicos, a gente hoje em dia tem outras aplicações de feromônio, como são para controle, por exemplo, através do que se chama de confundimento, né, ou interrupção do acasalamento, que consiste em inundar. Porque o que é um feromônio? São moléculas químicas voláteis que os insetos produzem como uma forma de comunicação. Em lugar de conversar, né, eles liberam essas moléculas. O inseto da mesma espécie percebe aquilo, identifica onde está o parceiro e, dessa forma, se encontram para acasalar e reproduzir. Então, se a gente inunda o campo com o feromônio, a gente deixa ele sem saber para onde ir, porque não consegue encontrar o rastro certinho. Então, isso é uma das formas de utilizar os feromônios. Os insetos produzem isso em baixíssimas quantidades, em questão de miligramas, né? Mil vezes menos que 1 grama, né? Ou nanograma, que são 1 milhão de vezes menos. Então, o que acontece? Para essas técnicas de aplicar os feromônios para controle, a gente precisava de muita quantidade de feromônios e os processos de produção eram muito caros. Hoje em dia, nós já estamos produzindo feromônios através de fermentação com micro-organismos modificados. O micro-organismo que produz feromônio para a gente. Certo. E isso barateou muito o custo. Então, está começando a ter também uma expansão do mercado de feromônios e do uso de feromônios, né? Então, por exemplo, na Embrapa, nós desenvolvemos uma metodologia para monitoramento do percevejo marrom, que é um dos principais da praga da soja, utilizando feromônio. Só que não encontramos empresas interessadas em comercializar, porque era caro, né? Hoje em dia, nós já temos várias empresas tentando estabelecer parcerias para colocar esse produto no mercado, né? E a mesma coisa acontece com ferramentas de acústica, né? Os insetos cantam, como as cigarras, mas também podem se comunicar com vibrações, né? E também, através de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, a gente consegue, por exemplo, o caso dos percevejos, também eles vibram e se atraem entre si vibrando. Então, nós temos agora, com uma parceria com uma empresa, estamos desenvolvendo uma armadilha que inclui o feromônio e vibrações, reproduz a vibração do inseto, como se fosse reproduzir o cantinho. Em uma armadilha que vai ser automatizada para poder emitir os dados dos insetos que vai capturando diretamente para o agricultor sem necessidade de ir a vistoriar. Então, essas são ferramentas que em breve devem estar no mercado e que acredito vão ser de grande utilidade, né, para o agricultor. Qual que é a métrica, professor, ou indicador entomológico que vocês utilizam para fazer a seguinte afirmação? Essa área atingiu
um nível sustentável de controle biológico natural? Então, aí existem várias métricas, mas a principal, eu diria, é que os insetos pragas não estão causando um dano econômico na cultura. Certo. Né? Uma vez que o sistema está funcionando, né? Estamos falando especificamente de controle biológico, mas uma vez que os inimigos naturais estão exercendo sua função no campo, a gente pode medir isso diretamente com uma praga que deixa de ser um problema. Essa seria a principal métrica. Existem muitas outras que a gente pode medir, mas isso é mais do interesse, né, de como que está funcionando o sistema. O importante também é considerar que existem três formas diferentes de controle biológico. Uma delas está sendo menos utilizada, que é o que se chamava de controle biológico clássico. Seria para um inseto que foi importado e que se transformou em praga. Importado, estou falando que veio de outro país, normalmente acidentalmente, porque é uma praga. A gente ia nesses lugares, buscava quais eram seus inimigos naturais, introduzia também e esperava que eles fizessem o seu trabalho. Isso hoje em dia não se utiliza muito porque tem o risco de introduzir uma espécie em outro lugar. Então, hoje nós temos duas formas de trabalhar. Uma é que se chama por inundação. A gente tem um agente de controle biológico que sabemos que é eficiente, produzimos eles artificialmente em um ambiente controlado e livramos no campo. Isso seriam, por exemplo, os bioinsumos. Né? Certo. A gente produz fungos, bactérias em uma biofábrica e quando temos um problema no campo, aplicamos. A outra forma de usar é o que se chama de controle biológico conservativo, que é criar condições para que os inimigos naturais que já estão presentes no ambiente façam sua função de controladores das populações de praga. Para isso, precisamos manipular, em alguns casos, o ambiente, redesenhar a paisagem agrícola para favorecer a presença desses inimigos naturais. Seus vizinhos, tem alguém que pratica agricultura regenerativa ou não? Está todo mundo no químico? De alguma forma ou de outra, eu acho que todo mundo pratica agricultura regenerativa. Plantio direto é uma das práticas. Certo. Né? Então, aí a gente vai falar quem faz mais prática e quem não faz. Aí são os graus. Os graus. Então, assim, querendo ou não querendo, está todo mundo fazendo. Eu acredito que sim, que plantio direto, o inoculante na semente, que é muito antigo, né? Que todo mundo acredita que usa. De uma forma em geral, acho que todos os produtores hoje estão em algum grau de regeneração, uns mais e uns menos, né? Então vai depender das técnicas que cada um implementa na sua propriedade. Professor, você acha que com esses dados que vocês estão gerando nessas fazendas, em algum momento isso pode chegar a virar política pública, por exemplo, talvez específico para o Cerrado, digamos assim? Acredito que sim, né? Quando a ciência consegue demonstrar que um processo ou uma forma de produção é eficiente, é economicamente viável e sustentável, evidentemente isso é captado pelos agentes públicos e transformado em uma política pública, né? E tendo agricultores que demonstram que funciona e que isso, né, novamente é sustentável, é economicamente viável, né? Logicamente que isso tem grandes chances de posteriormente ser transformado em uma política pública ou em uma forma de incentivo aos agricultores através de benefícios, créditos específicos, redução de imposto, né? O que for que isso pode, ou seja, que o poder público pode atuar nesse sentido, né? Cláudio, eu falo que uma coisa bacana na agricultura é que ninguém é concorrente de ninguém. O produtor do lado não é concorrente, muito pelo contrário. Se ele se der mal, você vai se dar mal junto. Sim, Né? Se pegar fogo na fazenda dele lá, provavelmente o fogo pode pular para o seu lado também. Sim. Se tiver um inseto lá, o inseto vem, porque inseto não tem barreira, não tem cerca. Né? Então, todo mundo tem que trabalhar unido. Para a gente finalizar, se você pudesse dar um conselho hoje para quem, a partir dessa entrevista, quiser dar o primeiro passo para fazer o que você faz hoje, qual seria o conselho que você daria? Eu acho que
pelo conhecimento que tem hoje, já de agricultura sustentável, regenerativa, dá o primeiro passo, que seja implementar algum biológico, né? Que seja trocar um fungicida por um biológico e ver o resultado. Que eu acho que não vai se arrepender, né? E busca os produtores que já está fazendo, já está nesse caminho, visita, né? Vai lá no GAAS também, que já tem uma estrutura já implementada. Então, assim, dá o primeiro passo e observação, né? Que eu acho que é o que está faltando no produtor hoje, é observar o que está realmente acontecendo ali na campo. Então, esse primeiro passo eu incentivo, e eu acho que todos que derem esse primeiro passo não vai voltar atrás. E não precisa pegar a área toda também, igual você fez. Vai não, lá, pode. pega um cantinho, né, pessoal? É isso aí. Começa devagarinho, né? Sim. Sem meter o pé na porta. Com mais parcimônia. Professor, e o seu conselho, qual seria? Não, eu acredito assim, que o Cláudio resumiu bem. Eu acredito assim, que começar com observações, conhecendo, né, sua propriedade, o que acontece, quais são os processos que ele observa, né? Normalmente o produtor tem essa visão, né? O produtor que está de fato na sua propriedade, percorrendo e que se preocupa com a produção, normalmente eles fazem isso. Eu acho que o conselho seria esse. E também o que você apontou muito bem é que o que acontece na minha propriedade tem a ver com o que acontece no do vizinho e por aí vai, né? Nós temos trabalhos com o professor da Universidade de Brasília, que também participa do projeto Regenera Cerrado, que trabalha muito com essa parte das paisagens agrícolas. E tem alguns trabalhos dele e um que nós fizemos em conjunto com um estudante que trabalhou com a gente, que se observa que a composição das paisagens, a presença de áreas de vegetação natural ou diversificação de cultura, tem um efeito, por exemplo, em alguns inimigos naturais como joaninha, que vai até 3 quilômetros. Olha só. O que acontece, ou seja, o controle biológico que está acontecendo na propriedade daquele produtor tem a ver com a composição da paisagem a 3 quilômetros. Ou seja, na fazenda talvez de um mais do que vizinho, né? Então, isso que você apontou é muito interessante, né? Então, o conselho, eu acho que seria se abrir, né? Abrir a cabeça para essas mudanças de paradigma que também mencionamos durante a conversa, né? Acabou que eu lembrei de outra pergunta aqui, que eu queria fazer antes e havia esquecido e lembrei agora. A hora que o vizinho vê lá aquele monte de lagarta, igual você fez lá, o Télio fala assim, rapaz, o homem tá doido, esse trem vai infestar tudo aqui, nós vamos quebrar todo mundo junto. Ninguém falou isso pra você, não? Não, até pra mim em específico não, mas assim, conversar entre eles eu tenho certeza que sim. E um caso até específico que a gente fez, a gente deixou uma área beirando a estrada principal, deixou uma área sem herbicida, né? Justamente nesse mesmo intuito. E aí você imagina o mato veio e tal. E aí juntou eu, a esposa, a família ali, o funcionário, vamos fazer roçada manual. Carro inchada, foice. Para um rapaz, viu a gente, aquele movimento, aquilo aí, falou, mas não é possível, com tanto de químico que tem hoje, por que esse cara está fazendo isso? Ele parou e foi lá conversar com a gente, por que você está fazendo isso? Aí a gente foi explicar, aí ele falou, não, tá tudo bem, porque, tipo assim, ele ainda falou assim, por que você não joga veneno logo aí e acaba com esse trem? Então, assim, com certeza, assim, eles observam o que está acontecendo, não tem um pouco de receio, sim, para implementar, né? Então, assim, só que hoje já está bem mais concreta a coisa. Mas, assim, eu tenho certeza que tá todo mundo curioso para fazer e incentivando. Alguma tem já 2 primas minhas que são vizinhas ali, já estão interessadas, já fui visitar, né? Então, querem implementar na fazenda dos pais. Então, assim, tá todo mundo de olho e querendo começar a implementar também na propriedade. Você acha que os jovens eles estão mais abertos a aceitarem? Com certeza, né? Até meu tio, que é o vizinho nosso ali de cerca, ele fala, eu já tô velho para isso. Se ela quiser colocar, ela faz, mas eu não vou mexer com isso não. Então, assim, mas os jovens com certeza não tá... tem essa que vai prover, né? É bom que aconteça a renovação, né, sim, Cláudio? Sim. Ô, Cláudio, eu fiquei honrado em receber você aqui, muito obrigado. Prazer.
Tá? Eu agradeço. Venha mais vezes depois. Ó, ano que vem você volta para falar assim, ó, plantei o milho, a chuva deu certinho, colhi tanto aqui, ó, tantas sacas. Aí você vem contar direitinho pro pessoal que ainda duvida. Obrigado, viu? Obrigado, agradeço também o convite. Professor, que honra. Se eu soubesse que você é argentino, eu tinha providenciado um Malbec pra gente ir tomando aqui durante a nossa conversa, verdade, né? Mas a próxima vez. pronto, então já está fechado. Na próxima. Obrigado, foi um professor. prazer também participar. Muito obrigado pelo convite novamente. Um prazer. Falar desses assuntos acaba que assim, é tão cativante, é tão gostoso, é tão motivador que a gente acaba prolongando a prosa. E é muito bom a gente falar dessa agricultura que nos orgulha tanto, né? E desse cerrado maravilhoso. Tem gente que olha para o cerrado e só vê árvore torta, né? Só vê pau que para muitos não tem valor. E tem gente que olha para o cerrado e vê algo maravilhoso. Vê a lindeza que o cerrado tem, a riqueza que o cerrado tem. Aquele solo que para muitos parece um solo pobre, tem uma riqueza muito grande, inclusive biológica. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com outras pessoas, deixe comentários, isso é muito importante para nós. E mais importante de tudo, se inscrevam no nosso canal. Grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.